importante na casa, um partido importante para o país, mas a verdade é que a grande maioria, se não, com a exceção do pessoal, todos os demais partidos fizeram acordo com Vossa Excelência. E há que se ponderar, presidente, que uma coisa o pessoal fazendo a obstrução, outra coisa é o PDT, é o PT, é o PSB, enfim, a rede, dá uma outra dimensão, tem um outro tamanho, era uma outra demora. Então eu quero que Vossa Excelência, na análise que Vossa Excelência está fazendo de maneira muito madura, conscienciosa, que coloque um peso nessa medida que Vossa Excelência vai tomar. Até porque se nós não podemos ser penalizados por conta de uma obstrução menor, uma obstrução pequena que, em tese, não atrapalhou o trabalho. Não podemos ter uma causa muito maior, um efeito muito maior do que aquele protagonizado pela obstrução que o pessoal fez, que para mim foi uma obstrução relativamente pequena, que não atrapalhou os trabalhos. Agora, se a Vossa Excelência levar isso no pé da letra, nós vamos ter uma consequência muito grande e aí vai atrapalhar os trabalhos. Lá na frente vai ter outra obstrução, aí todos vamos entrar em obstrução, aí todos vamos nos entender. E eu acho que nós avançamos muito, ainda que o entendimento não seja 100%, presidente, mas nós tivemos um entendimento de 90%. Então, considere na sua decisão 90% no sentido de fazer com que ela interprete o sentimento da maioria dessa pela liderança do DEM, presidente. Deputados, o Arthur Maia, rapidamente, depois passar a palavra para o orador para que a gente possa continuar os trabalhos. Como é? Muito obrigado, deputada Marília Reis. Com a palavra, o eminente representante do Rio Grande do Sul, deputado Pompeu de Matos. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu quero saudar a todos, em nome dos meus colegas aqui presentes do PDT, deputado Cotrim, lá do Maranhão, também o deputado Bismarck, do nosso Ceará, deputado Dagoberto, do Mato Grosso do Sul, meu querido Afonso Mota, gaúcho como eu, e também o nosso subtenente Gonzaga, de Minas Gerais. Enfim, dizer que eu vou, na verdade, presidente, falar para o Brasil e para os brasileiros, porque aqui dentro desta casa, uma ampla maioria está cega, surda e acabou de ficar muda, porque não falo mais, ficamos só nós falando para nós mesmos. Mas espero que o povo gaúcho e brasileiro ouçam a nossa voz, para dizer que essa proposta de reforma, na verdade, já é um requentão, é um remendão, porque ela era do Temer, que não pôde ser votada porque não teve apelo popular, foi rejeitada no Conselho Popular. O Bolsonaro se elegeu falando mal dela, veio e copiou, como diz a gurizada no computador, Ctrl+C, Ctrl+V, copia e cola. Colocou umas pimentas, umas poções de maldade e apresentou. Nós não somos refratários a uma reforma de previdência, ajustes, correções, adequações. Aliás, o Fernando Henrique fez em 1996, o Lula fez em 2003, a Dilma fez em 2013, mas nenhum deles ousou retirar da Constituição a proteção do sistema previdenciário, da Seguridade Social. Ninguém teve a coragem de propor que saísse do guarda-chuva da proteção da Constituição que o constituinte originário lá colocou. Mas aqueles passaram dos limites. É claro que nós tínhamos que dividir essa proposta, no mínimo fatiar em duas. Uma questão é o RPPS, o regime próprio de previdência dos municípios, dos estados e até mesmo da União. Essa é uma questão que nós podíamos tratar, aprofundar, corrigir as distorções, enfim, evitar os exageros. Eu concordo, juiz, promotor, deputado, ministro, senador, desembargador, ninguém precisa ganhar mais do que 5.800 da Previdência Social Pública e faz isso da Previdência Complementar. Aliás, já tem o FUNPRESP que diz isso. Agora, o que é inadmissível é que o governo faça uma reforma e toque no RGPS, no Regime Geral da Previdência, que é o INSS, cujo salário médio dos beneficiários é R$ 1.370. Ora, é uma coisa assim inaceitável, porque aqui dentro discursam dizendo que vão tirar dos ricos, mas na verdade tiram dos pobres. Eles atiram contra os ricos, mas acertam nos pobres. Chumbam na pobreza. E fica só com o discurso. E o exemplo, do maior exemplo, é a questão da idade.
tanto do tempo de contribuição quanto da idade mínima. Eu não sou refratário que tenha que ter uma idade mínima para se aposentar. Eu concordo que se aposentar com 50 anos é pouco. Com 45 é muito pouco. Tem que ter uma idade mínima, mas o mínimo não pode ser o máximo. O piso jamais poderá ser o teto. 65 é aposentadoria pela hora da morte. Depois que o cidadão morre, depois do velório do morto, depois que estão levando o corpo do falecido para o cemitério, chega o agente do INSS dizendo, segura o corpo do morto que chegou a aposentadoria. Mas aí é tarde. A justiça tarda, mas não falha. Nessa hora falhou, porque chegou tão tarde que chegou depois. Exageraram na dose e não dá para suportar. Olha, falam em economia. Está ali nos dados que o ministro apresentou. Está aqui o quadro que o ministro apresentou. 1 trilhão e 72 bilhões de economia em 10 anos. Sendo que desses 900 bilhões do RGPS e do INSS, dos que ganham 1.370, dos que ganham salário mínimo, a viúva, o idoso pobre, a pessoa com deficiência, o agricultor, o professor, a professora, o pedreiro, o carpinteiro, o comerciário, o industriário, as pessoas da carteira de trabalho, é desses que querem tirar o couro. Diz que do couro sai as correias, e dessa vez querem tirar as correias do couro do lombo da gente. Afonso Mota. Não dá para aceitar, não com o meu voto, não com o nosso apoio, não sem a nossa crítica. E o que é pior, as mulheres atiram contra as mulheres de maneira covarde, porque as mais castigadas são as mulheres agricultoras, que se aposentam 55, querem que se aposentam 60. As viúvas, porque são as que sobrevivem. Normalmente o homem morre primeiro, e eles não querem que a viúva herde a pensão do falecido. Aí o falecido morre, leva a pensão para o cemitério e fica dizendo lá, vem para cá meu bem, vem para cá também. É risível, se não fosse macabro. É isso que eles querem. Querem que o cara que morreu torça que a viúva morre também. O idoso pobre, aos 65 não vai receber nada. Só vai receber aos 70, para que nesse período morra e o governo não gaste com ele. Então é uma economia desgraçada, infeliz. E eu digo isso aqui, subtenente Gonzaga, Afonso, Cotrim, Bismarck, pela alma da minha mãe que já faleceu. Para que fazer isso contra as mulheres e contra os mais pobres? Não estão vendo, não estão enxergando, sabem e negam. Para que vir aqui mentir? Uma mentira dita 1000 vezes vira verdade. Agora imagine a própria verdade repetida. E é essa verdade que nós temos que repetir aqui na casa, para que os surdos, os cegos, os mudos comecem a falar, comecem a enxergar e comecem a ouvir. Ora, déficit da Previdência. Claro que tem déficit. Sabe por quê? Porque de tudo que entra na Previdência, 1/3 ou 30%, eles levam para a DRU, desvinculação da Receita da União, para pagar juro para os bancos e para os banqueiros. É claro que falta, pois eles tiram. Não tem como não faltar, sem contar os devedores. Tá aí a Vale, essa da Brumadinho que enterrou um monte de gente viva, deve. A Friboi da carne azeda, deve. Os bancos, deve. Os times de futebol, deve. Todo mundo deve. Deve, não nego que deve. Reconhece que estão devendo, sabe que deve, mas não pagam nunca. Sem contar os sonegadores e aqueles que têm ainda isenção. Deputado Mota, sabe qual é a diferença da coragem, do corajoso e do covarde? O corajoso enfrenta os grandes, os fortes e os poderosos. O covarde se prevalece dos miseráveis, dos fracos e dos pequenos. O governo não tem coragem de enfrentar os grandes devedores da Previdência, de cobrar quem deve, mas é prevalecido, é covarde o suficiente para pisar no pescoço do idoso pobre, do professor, da professora, do agricultor, da agricultora, da pessoa com deficiência. Não dá para aceitar. Os municípios, a maioria dos municípios, 70%, quase 80% dos municípios recebem mais, os seus municípios recebem mais da Previdência Social, do INSS, do que o município da FPM. Os prefeitos fiquem de olho. Fiquem de olho. O comércio dos municípios, fiquem de olho. Vocês vão pagar essa conta. Dizem que vão tirar dos ricos, mas vocês que vão pagar. E vocês não são ricos. Os militares, veja bem, falaram aqui dos militares. Os corajosos, digo agora, vão meter a baioneta nos militares. Vão meter a metralha. São muito machos. Chegar na frente, se ajoelhar nos pés, lamber as botas e pedir pinico, pôs milico. Com todo respeito. Disseram que iam economizar 96 bilhões.
Economizaram, sim, 96 bilhões, mas daí deram com a outra mão 86. A economia foi de 10 bilhões, a montanha pariu um rato. 10 bilhões é menos que 1/3 da receita desse salário, do abono da miséria que eles dão para o cidadão no cotidiano. Então, o Bolsa Família é 32 bilhões por ano. 1/3 é mais que 10 milhões, 10 bilhões. Eles vão economizar dos militares 10 bilhões em 10 anos. Isso é nada. E eu não estou criticando os militares, eles estão certos. É tão bom para eles que eu quero para o RGPS, que eu quero para o idoso pobre, eu quero para as pessoas com deficiência, eu quero para o professor, para a professora. Por isso que a gente tem que fazer o enfoque. Enfim, para encerrando o cálculo da aposentadoria. Hoje é 80% dos melhores salários de 94 para cá. Isso melhora o saldo da tua aposentadoria. Agora vai ser 100%. Tu trabalha os primeiros 10 anos ganhando um salário mínimo 2. Os outros 10 anos, 2, 3 salários mínimos. Mais os outros 10 anos para chegar nos 30, 3, 4 salário mínimo. Nos últimos 10 anos, para chegar aos 40, 4, 5. Média, 5 salário mínimo e 1, 2,5. O teto da Previdência vai ser R$ 2.500. Anote aí e fiquem sabendo. Para me encerrar, eu apresentei um voto em separado que vou defender na hora certa. E apresentei 2 emendas supressivas para retirar o BPC e retirar os agricultores dessa reforma famigerada, para saírem da reforma. E como quero concluir, segundo, presidente, para concluir, Excelência. dizer que, por fim, a capitalização. Eu sou do sistema, sou da Previ, do Banco do Brasil. Essa capitalização é falsa, fajuta, não é igual à da Previ. Não é o patrão e o empregado contribuindo. É só o empregado. É uma poupança miserável que vai terminar em nada. A tal de capitalização nocional do ministro, eu traduzo como sendo a capitalização sem noção. Essa é a capitalização do ministro, isso não dá para aceitar. Então podem votar aqui. Não com meu apoio, não com meu voto, não sem minha crítica, porque nós não vamos votar contra o RGPS, contra o idoso pobre, a viúva, o viúvo, as professoras, o agricultor. Não vamos votar contra os pequenos, porque a reforma não pode tirar de quem não tem para dar, porque esses já deram o que tinha para dar. Muito obrigado, deputado Pompeu de Matos. Com a palavra, o eminente deputado